A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Nos vídeos anteriores a gente escolheu assuntos bem aleatórios. Fizemos vídeos falando sobre a morte de Cristo, Lúcifer, a vida dos discípulos e alguns vídeos também explicando sobre o projeto Despertar Remanescente. E a gente deixa aqui o convite para você conhecer, caso você queira. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo, tá certo? Se você quiser no Instagram, apoiar o projeto, até mesmo seguir, compartilhar, você já está sendo um missionário, amém? Mas para começar o vídeo de hoje, eu gostaria aqui de convidar mais uma vez, como de costume, você pegar a sua Bíblia e abrir em Apocalipse, a carta da revelação, ou o livro da revelação. Vamos tentar gravar os próximos vídeos fazendo uma série. Então, você que ainda não estudou escatologia, eu tenho algumas dúvidas, essa é a oportunidade que você vai ter, tá certo? Para aprimorar aquilo que você já sabe, ou talvez tirar aquela dúvida que você tinha há muito tempo. Certamente, eu creio que você já tem isso em mente, sabendo que aquele que interpreta a Bíblia é apenas o Espírito Santo. E para ter essa interpretação, é preciso, sim, uma renúncia, uma vida de oração. E muitas das vezes a gente escuta algumas heresias, algumas coisas que não têm coerência bíblica, tá certo? A gente vai começar o vídeo de hoje falando sobre Israel, o outdoor de Deus. A gente pode usar Israel como um relógio ou até mesmo uma bússola. Você vai estar tendo um norte do que está acontecendo em relação às profecias, todas que estão direcionadas para o cumprimento do que existe em Apocalipse, do que está escrito em Apocalipse, está se cumprindo também nos nossos dias, e a gente usa Israel como outdoor, praticamente como uma bússola para que eu tenha o norte, para que você tenha o norte em saber que profecia já se cumpriu ou que profecia está próxima de se cumprir, ou se ainda existem profecias para se cumprir. Amém? Eu convido você a pegar aí a sua Bíblia e você vai abrir em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 3. Apocalipse, carta de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu vou deixar esse versículo aparecendo aí no vídeo, daqui a pouco você vai ter esse... Eu escolhi esse versículo não por acaso, mas eu escolhi ele como abertura desse vídeo para você entender que abençoado é aquele que ouve e guarda as palavras dessa profecia, as coisas que brevemente irão acontecer e estão acontecendo, tá bom? Então, hoje dá-se início a uma série falando exatamente sobre escatologia. O que significa escatologia? Tá certo? Estudo das coisas que brevemente irão acontecer. Você vai entender as várias interpretações que existem, os cristãos que se dizem ser pré e são pós. O que é isso, pré e pós? Aqueles que acreditam que Cristo irá buscar a sua igreja, né? Nesse retorno, ele irá fazer o arrebatamento repentino, e também aqueles que estão acreditando que a igreja vai passar pela grande tribulação e só então vai passar pelo arrebatamento. Então você vai entender tudo isso nos próximos vídeos. Hoje é o primeiro deles e nós vamos falar exatamente sobre algumas coisas que estão acontecendo em Israel. Então, toda vida que você vê algum tipo de conflito, né, que aparece na televisão, no jornal, a respeito de Israel, toda a igreja, os estudiosos já começam a estudar para ver que tipo de sinal está acontecendo, que tipo de profecia está mais próxima de se cumprir. Muitas das pessoas pensam que isso é um sinal do fim dos tempos, né? Então, como a irmã Sabrina falou, Israel é como se fosse uma bússola, um norte. Tudo que acontece lá, está todo mundo já, os estudiosos, os arqueólogos, né, os pastores. Então, está tendo um estudo muito próximo, muito mais voltado para Israel hoje do que era há alguns anos atrás. Principalmente agora, depois que vem se cumprindo outras profecias, como o Covid, que também é uma das profecias que Deus também disse que iria enviar. E o conflito de Israel ele tem sido uma realidade desde sempre. Na verdade, desde que Israel era nação, havia conflito. Quer tenha sido na época dos egípcios, Malaquias,
assírios, babilônios, persas, romanos, a nação de Israel sempre foi perseguida pelos seus vizinhos. Mas por que isso? Biblicamente falando, é porque Deus tem um plano especial para a nação de Israel. E o diabo, ele quer acabar com esse plano de Deus. Então o diabo acaba colocando ódio no coração dos vizinhos, né? Dos estados vizinhos, da população vizinha a Israel, para que aconteça sempre essas divergências, essa guerra, né? Essa matança em massa, essas perseguições ao povo de Israel. Um exemplo disso seria Hitler, que é o líder da Alemanha nazista, o presidente do Irã, dentre outros. Os perseguidores de Israel, eles toda a vida vêm e vão. Sempre vai surgir um, vai sair outro, vai surgir um, vai sair outro. Sempre Israel vai ser uma nação perseguida. E isso irá permanecer até a segunda vinda de Cristo. Por isso que a maioria dos estudiosos estão sempre próximos e praticamente o tempo todo verificando as notícias, vendo se esses fatos realmente estão condizentes com o que está acontecendo na Bíblia, para poder as pessoas também não darem um passo à frente do outro. Mas todo mundo sabe que a vinda de Cristo está próxima, que os sinais estão se cumprindo mais rapidamente do que o que a gente estava prevendo alguns anos atrás. E por conta da questão também que a gente vai apresentar no futuro aí, nos próximos vídeos a respeito do anticristo, né, e das coisas que estão realmente acontecendo no planeta como um todo. Quando a gente fala da nação de Israel, a gente refere-se a Israel como uma bússola, mas nós estamos falando da nação, de todos os países, global, tá certo? Israel é perseguida, cercada por inimigos, né, como Síria, Líbano, a Jordânia, Arábia Saudita, Irã e muitos outros. E esse ódio e perseguição são apenas uma amostra, é apenas uma pequena amostra do que vai acontecer no fim dos tempos. Isso aí você vai encontrar em Mateus capítulo 24, verso do 15 ao 21. Do 15 ao 21. Eu vou ler aqui para você. Quando, pois, virdes abominação, falado pelo profeta Daniel, posta no santo lugar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e daquelas que estão amamentando naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Isso você encontra em Mateus, capítulo 24, e eu li do verso 15 até o 21. Está falando justamente sobre a grande tribulação. Aquela história que você ouviu quando você era criança, ou até mesmo quando você estava entrando na sua adolescência. Hoje mesmo à noite eu estava ligando para uma irmã e amiga na fé, relatando sobre aquilo que a gente aprendeu na nossa infância, começo de juventude, quando estávamos apregoando sobre o retorno de Cristo. E muitas pessoas hoje, elas já não encontram mais a sua fé baseada no retorno do Senhor. Elas estão vivendo e tentando construir coisas terrenamente como se fossem viver a eternidade aqui. E você sabe, biblicamente falando, que o retorno do Senhor Jesus é uma coisa que é certa, eminente e real. Então você que vai assistir esse vídeo e também, vamos dizer que ficou curioso para saber os próximos assuntos, é só uma palhinha do que está acontecendo em Israel. A gente sabe que essa nação é perseguida desde 1948, quando ela foi reconstituída como nação. A perseguição aumentou, duplicou até. Então, desse dado, desse fato, que isso é real, está acontecendo, que eu e você venhamos ficar atentos. Se em algum momento da sua trajetória de relacionamento com Cristo, você, por qualquer que seja o motivo, se afastou da presença de Deus, esse é o momento de retorno, esse é o momento de reconciliação, esse é o momento que você deve se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos
e pedir até para que o Senhor revele em ti o que há e o que precisa ser mudado e transformado. O retorno de Cristo está muito próximo, como eu falei aqui minutos atrás. Aquilo que eu e você ouvimos quando criança está muito próximo de acontecer. Só para você ter uma ideia do que a gente vai falar nos próximos vídeos, e que é profecia. Haverá um retorno em massa dos judeus à terra de Israel. Isso vai falar em Deuteronômio, Isaías, Ezequiel, e você vai saber passo a passo se isso já aconteceu ou vai acontecer nos próximos vídeos. Vamos falar também sobre a aliança que o anticristo vai fazer com Israel. Você sabe que Israel ela vai ser massacrada para que então fique sem recurso e venha o Salvador, o anticristo, aquele que veio assentado no cavalo branco, que saiu vencedor para vencer. Você sabe que Apocalipse vai dizer isso lá no capítulo 6, se eu não me engano, verso 2. Então, vai guardando aí para o próximo vídeo, você já pegando o caderno, já separando a sua coleção de Bíblias, não escolha apenas uma Bíblia, se possível 2 ou 3, e você vai anotando nas interpretações das Bíblias que você tem em casa, vendo se tem coerência. A gente vai falar também sobre o templo que vai ser reconstruído em Jerusalém, se isso já aconteceu, está lá no livro de Daniel, Mateus, Tessalonicenses e também Apocalipse. Será que essa profecia já se cumpriu? Será que parcialmente? Será que por total ela já se cumpriu? Se você não sabe, acompanhe os próximos vídeos. Vamos falar também sobre o anticristo, que vai quebrar essa aliança e então Israel voltará a ser a nação perseguida mundialmente. Israel vai finalmente reconhecer Jesus como Messias. Você sabe que Israel não reconhece Jesus Cristo como Messias e vai acontecer esse reconhecimento, tá bom? Eu dei aqui só uma palhinha do que vamos falar, tá certo? Nos próximos vídeos, eu já espero que você separe um caderno, já separe Bíblias, tá bom? Tire um tempo reservado do teu dia para você assistir. Os vídeos, eles não são tão longos. A gente já fez vídeo de 40 minutos, 30 minutos, e a gente vai tentar deixar o assunto sucinto, bem objetivo, para que ele venha dar direitinho em 30 a 35 minutos, para que não se torne aquele vídeo cansativo. Será uma série de vídeos falando sobre escatologia, estudo das coisas que brevemente irão acontecer, tá certo? Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha abrir os teus olhos espirituais, venha abrir os teus ouvidos para que você tenha discernimento, como a própria Bíblia fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Evangelho de Cristo, ele tem sido apregoado todos os dias. Todos os dias você tem visto nas redes sociais, você tem ouvido um hino falando sobre a volta de Jesus. Você não vai poder, naquele julgamento com Cristo, falar que você não foi alertado desse retorno, não foi alertado de aprumar ou ter posicionamento para que você se encontre como as noivas que falam em Mateus, né? As 10 noivas, que é uma mensagem que sempre é trazida por aqueles que ainda levantam o Evangelho, né? Aqueles que levantam a bandeira do Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno, aquele que é claro e objetivo, que fala da salvação. A importância de pregar o Evangelho é justamente que o Evangelho convença o pecador do seu pecado e que ele retorne para Cristo, tá certo? Não construa coisas aqui na terra. Você tem que viver aguardando o retorno do Senhor, você tem que ter o seu emprego, tem que se formar, tem que estudar, preparar a tua família para o mundo que nós estamos vivendo, sim, mas o principal disso é preparar a sua vida para se encontrar com Cristo, é preparar a tua alma para ter um encontro com Jesus novamente, tá certo? O seu primeiro objetivo de vida é você se preparar como noivo para ter um encontro com o noivo que é Jesus, tá certo? Que esse vídeo não caia no esquecimento, e se você quiser compartilhar com alguém os próximos vídeos, tá certo? A gente vai tentar manter 2 ou 1 vídeo por semana, para colocar. E já peço a você, separe um caderno para que você esteja anotando. Se alguma informação você tem dúvida, a gente vai deixar o nosso Instagram, você pode nos procurar e também a gente vai trocar informações aqui. Amém? Graça e paz, que o Senhor Jesus te abençoe. Graça e paz. Explosões nos céus da faixa de Gaza é o resultado da resposta do exército israelita aos mísseis lançados contra Israel pelo Hamas.
Israelitas e palestinianos envolveram-se numa das maiores escaladas de violência dos últimos anos. Segundo as autoridades locais, pelo menos 20 palestinianos morreram, incluindo 9 crianças, enquanto Israel diz ter morto 15 militantes do Hamas. O país falou em pelo menos 150 mísseis lançados a partir da faixa de Gaza. Dezenas foram interceptados por escudos antimíssil, mas os lançamentos continuaram durante toda a noite. O conflito pode durar, diz o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Esta noite, no dia de Jerusalém, as organizações terroristas em Gaza atravessaram uma linha vermelha e atacaram-nos com mísseis na periferia da cidade. Israel irá responder com grande força. Não vamos tolerar ataques ao nosso território, à nossa capital, aos nossos cidadãos e aos nossos soldados. Antes do ataque, o Hamas tinha feito ultimato a Israel para exigir a retirada das forças armadas israelitas da esplanada das mesquitas. Mas o governo de Israel não cedeu. É imperativo que todas as partes tomem medidas para desescalar e acalmar a situação. Mais uma vez, estou profundamente preocupado com os ataques com mísseis e mesmo que todos os lados tomem medidas para acalmar as tensões, Israel tem, naturalmente, o direito de defender o seu povo e o seu território destes ataques. Anteriormente às explosões, confrontos entre palestinianos e polícias israelitas na esplanada das mesquitas tinham deixado cerca de 400 palestinianos feridos. A tensão na Cidade Santa não baixou ontem à noite, com demonstrações de revolta e árvores incendiadas, o que agravou ainda mais o clima de tensão.